Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, um ótimo dia a todos, que a graça suprema do Redentor alcance as vossas vidas de maneira abundante e o nome do Senhor venha a ser glorificado através de vossas vidas. Este é mais um momento, café e a palavra de Deus. Palavra que transforma, uma palavra que anima, uma palavra que sustenta, a fim de que a nossa fé seja renovada, levando-nos a conquistar o impossível, ver o incrível e se apossar do invisível para a glória do Senhor Jesus Cristo. Antes, porém, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Dê o seu like, curte e compartilhe e faça com que outros sejam abençoados com esta bendita e gloriosa palavra de Deus. A nossa meditação para esse dia está no capítulo 13, a partir do verso 30, do livro de Números, que nos diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é povo mais forte do que nós. Meu querido, como é que tu tens se comportado no campo da promessa? Como é que tu tens lidado com as questões do campo da promessa de Deus? No campo da promessa de Deus, é preciso transitar e viver pela fé. A lógica no campo da promessa, ela nunca vai se encaixar. A matemática, a razão, no campo da promessa, elas perderão a sua eficácia. Transitar pela fé é andar na contramão da lógica. Quando nós olhamos para o capítulo 11 do livro de Hebreus, nós iremos encontrar logo no primeiro texto, a Bíblia, nos primeiros textos, quando a Bíblia descreve que a fé é firme fundamento das coisas que se espera, convicção daquilo que se não vê, a Bíblia diz que os antigos, eles alcançaram testemunhos pela fé. A lógica nada serviu no campo da promessa. Abraão, quando recebe de Deus a promessa, ele sai confiando apenas na palavra que diz a ele: sai, deixa a casa do pai, deixa a sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele está firmado em uma promessa e ele sai transitando pela fé, e diz a Bíblia que ele saiu pela fé, transitando, indo em uma direção que ele não sabia, que ele não conhecia, o terreno que ele não tinha conhecimento exato. Ele só sabe que tinha uma promessa que ele esperava e ele transita pela fé. O olhar de quem tem fé vai além dos obstáculos. O olhar de alguém que tem fé vai além das circunstâncias da vida. O olhar de quem tem fé transcende todos os obstáculos e arremete aquele que está debaixo da promessa a vivê-la, a conquistá-la à medida que vai transitando pelo campo da fé. Esse texto bíblico, há dois grupos de pessoas que representam indivíduos neste tempo: os 10 espias e Josué e Caleb. Quem é você? Você está no grupo dos 10 espias ou está no grupo de Josué e Caleb? Os 10 espias que foram enviados juntamente com Josué e Caleb para espiar a terra, eles comprovam que a terra é boa. Eles trazem do fruto da terra e apresentam a Moisés como relatório e dizem: está aqui o fruto, a terra realmente é boa, a terra é legal, a terra é atraente, a terra é produtiva, a terra é muito boa, é fértil, um lugar muito bom.
Mas tem um problema, tem gigante na terra, tem gente grande naquela terra. Os filhos de Enaque são descendentes de gigante, são homens poderosos, são homens fortes. Não dá para a gente subir para aquela terra. Esta é a visão da grande maioria, da maioria que não vai crescer, da maioria que não vai progredir, da maioria que não vai avançar, da maioria que vai viver na mediocridade, vai viver preso em uma visão medíocre, em uma visão fracassada, em uma visão pequena, anãos na fé, e não conseguirão avançar adiante. Esta é a visão da grande maioria deste texto bíblico e que representa a grande maioria nos dias de hoje. Sabe que existe uma promessa, sabe que existe algo legal, sabe que existe algo satisfatório para se viver, mas a visão ou o alvo, aonde ele fique só a sua visão, lhe impede que ele viva aquilo que até mesmo tocou com as suas mãos. A visão, a maneira de olhar, a visão da lógica, a visão humana, a visão da matemática, a visão do 1+1 são 2. Esta visão lhe impede de viver as promessas de Deus. Ele transita no campo da promessa olhando pela visão da lógica, não transita pela fé. A visão de quem tem fé olha-se para os obstáculos, mas enxerga muito além. Olha-se para a visão, a direção da promessa, e a visão da fé desfaz, remove todos os obstáculos da frente e fixa na promessa que Deus o fez. É a visão do segundo grupo, Josué e Caleb, quando os 10 espias trazem um relatório negativo. O texto diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, porque certamente prevaleceremos contra ela. A visão da fé carrega em si a certeza, carrega sobre si a convicção. Tem gigante, são homens Arrão, são os descendentes de Enaque. Está cheio de gigante lá, mas quem fez a promessa é Deus. Então fique quieto, vocês que estão murmurando, que estão infamando a terra. Subamos com ânimo, porque certamente prevaleceremos contra ela. A visão da fé anula os obstáculos. A visão da fé anula a força do gigante. A visão da fé anula tudo aquilo que está em volta como obstáculo. Ela fixa e tem convicção plena de que vai viver a promessa. Enquanto os 10 espias infamam a terra, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. São homens gigantes. Eles nos viam como gafanhotos e nós nos sentíamos como gafanhotos diante deles. Esta é a visão daqueles que transitam pelo campo da lógica, somando o nosso tamanho ao tamanho deles. Não dá para a gente lutar. É a visão da lógica humana. Josué e Caleb olhavam e não somava pelo tamanho deles. Eles olhavam e somavam, mas pelo tamanho de Deus. E eles sabiam que Deus ganharia, que Deus triunfaria, que o Deus que fez a promessa arrebentaria com gigantes e entregaria em tuas mãos a promessa que ele havia feito. Escute esta palavra. Não transite pelo campo da promessa olhando somente pela visão da lógica, porque você vai desanimar, você vai parar,
você vai desistir. Mas olha, transita no campo da promessa pela fé, que Deus te colocará exatamente onde Ele te prometeu. O tempo passou e Caleb herdou Hebrom, a terra que o Senhor havia mostrado a ele como promessa. Deus prometeu que daria a Caleb, a sua família, a terra, Hebrom, aquele espaço onde ele pisou os seus pés. E ele expulsou dali os gigantes, os filhos de Enaque, Sesai, Dalmai e Almai, que eram gigantes poderosos. Ele expulsou da terra e tomou posse da promessa que Deus havia feito, porque transitou pelo campo da promessa pela fé, de modo que nem o tempo conseguiu roubar a sua força, a sua alegria e a sua vontade de viver a promessa de Deus. Por isto, ande pela fé, transite pela fé, e os gigantes tornar-se-ão como nada diante dos teus olhos, porque a tua fé vai anular o tamanho, a força e a grandeza do gigante. E eu quero orar por você. Meu amado Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, eu apresento os teus filhos em tuas mãos. Senhor, quem sabe as dúvidas têm cercado a mente e o coração dos teus filhos. As incertezas diante da promessa que o Senhor fez. Porque os seus olhos estão voltados às vezes para os intempéries da vida, para os gigantes, para os obstáculos, para a força do gigante. A sua visão tem sido ofuscada, ó Deus, diante daquilo que tem apresentado à sua frente, de modo que muitos já estão, Senhor, desanimados e não têm mais convicção de que possa vencer e conquistar a promessa que o Senhor tem lhe feito. Por isto, ó Pai, eu venho apresentá-los em suas mãos esta manhã, para que eles possam ter a visão de Davi, Senhor, quando Golias o desafia, quando Golias zomba de Davi, e Davi olha para o gigante e diz: tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti no nome do Senhor Deus de Israel. Que eles possam, Senhor, ter a visão de Josué e Caleb, que vai olhar para os gigantes como que nada. Vão olhar para os gigantes dizendo: nós vamos triunfar sobre eles. Eles serão o nosso pão. O Senhor é conosco. O Senhor vai à nossa frente e nós vamos vencer. Que eles possam, Senhor, ter a audácia, a fé, a convicção de Moisés diante de Og, aquele horripilante gigante a qual eles venceram pela fé no Senhor. Pai, nesta manhã, eu te peço no nome de Jesus, agiganta a visão deste homem, agiganta a visão desta mulher, agiganta a visão deste moço, desta moça, agiganta a visão deste obreiro, agiganta a visão deste empresário, agiganta a visão deste pastor, deste crente, agiganta, Senhor, a visão desse esposo, dessa esposa, agiganta, Senhor, a visão do teu povo para que possa crer, para que possa transitar no campo da promessa e triunfar sobre os gigantes em nome de Jesus Cristo. Pai, nós os abençoamos agora pela fé no Senhor e declaramos que os seus filhos se levantarão poderosos na terra, com espada desembainhadas na mão, ó Deus, decididos a vencer e a triunfar na certeza que o Senhor é conosco. Tudo isto, ó Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai, que o enfermo esta manhã, ao receber esta oração, ao ouvir esta palavra, receba cura nos ossos, nos nervos, no sangue, no coração.
Pai, que a saúde plena agora venha sobre o teu servo, sobre a tua serva, sobre este que está ouvindo agora, Senhor, esta palavra e esta oração. Nós ministramos a sua bênção, a sua paz e o seu descanso, em o nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia na paz do Senhor.